professora da Escola Bíblica Dominical. É muito, mas muito bom mesmo estar com você. Eu sou o presbítero Daniel Vitor, eu faço parte da equipe pedagógica do CAPED em Franca e estou aqui para um breve comentário da lição de número 7 da Revista dos Adolescentes. Essa revista que traz como tema a história da igreja para adolescente. Na lição de número 7 nós vamos falar sobre Agostinho e Aquino, doutores da igreja. Mas afinal, o que é um doutor da igreja? Será que é alguém formado em medicina? De forma alguma. Doutor da igreja foi um título dado a vários mestres da igreja, aqueles que se destacavam, que eram grandes ensinadores, eles foram chamados de doutores da igreja. É importante também frisar que este título ele foi dado a apenas 31 pessoas, entre eles Agostinho e Aquino, que são doutores. É sobre eles que nós vamos estar comentando um pouco neste momento. Primeiro nós vamos falar sobre Agostinho de Hipona, um coração inquieto. Nós vamos ver que Agostinho, desde muito cedo, ele começou a ter um coração inquieto em busca da verdade. Ele era filho de um oficial romano com uma grande devota cristã que era Mônica, e Agostinho ele sempre teve uma inquietação em busca da verdade. Ele teve a oportunidade de estudar retórica, que é a arte de falar bem, então ele sabia se comunicar muito bem. Só que ele tinha uma preocupação. Por quê? Porque ele sabia falar bem, ele tinha uma boa retórica, porém ele achava que isso não valia nada se ele não conseguisse conhecer a verdade. Então Agostinho ele parte em busca da verdade. E nessa busca pela verdade ele se depara com o maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? O maniqueísmo ele ensina que a luz e as trevas elas são os dois poderes que governam o mundo. E Agostinho ele começou a seguir essa ideia do maniqueísmo. No entanto, com o tempo ele ficou inquieto e viu que estava faltando alguma coisa. Aquilo para ele não era coerente. Então ele aderiu ao neoplatonismo. O que dizia o neoplatonismo, que é a filosofia de Platão? O que Platão dizia a respeito da criação do universo? Platão ele dizia que o universo ele foi criado por um ser e que é esse ser quem governa o universo. Agostinho ele gostou dessa ideia e começou a seguir essa ideia neoplatônica. No entanto, Platão ele definiu que era um ser que criou o universo, esse ser governa o universo. No entanto, Platão ele não sabia quem era esse ser. Ele não conseguiu informar quem era esse ser. E Agostinho ele começou a correr atrás para tentar descobrir quem é esse ser, criador do universo e mantenedor do universo. E nessa busca ele resolve participar de uma reunião na igreja ali em Milão. E participando dessa reunião ele começou a seguir, a frequentar essa igreja. E essa igreja ela era dirigida por um doutor da igreja também, que era Ambrósio, um homem muito sábio e que trouxe bastante ensinamento para Agostinho. Então Agostinho ele começou a seguir ali na igreja em Milão, se tornando futuramente até um líder, um grande líder da igreja, um grande ensinador da igreja. Quando Agostinho ele ainda antes dele se tornar cristão, ele frequentava a igreja, ele aprendeu a palavra, só que ele percebeu que ele estava fora. Por quê? Porque Agostinho, ele era um homem devasso, como ele mesmo diz, ele era dado a muita bebida, a mulheres, então ele era um homem promíscuo. E isso trouxe uma grande preocupação, porque em certo momento Agostinho falou, mas até quando, Senhor, que eu não vou conseguir mudança? Será que amanhã eu consigo mudar? Quando é que... E ele começou a buscar a Deus e ele queria um sinal. Quando ele estava em busca desse sinal, ele ouve algumas crianças dizendo, toma e lê. A partir desse momento, Agostinho percebeu que ali era um sinal. E ele abriu a sua Bíblia, assim aleatoriamente, abriu a sua Bíblia. E saiu em Romanos capítulo 13, verso 13 e 14. E ali a Bíblia enfatizava que Agostinho ele precisava mudar, mas que ele tinha alguém para ajudar ele nessa mudança.
Então, a partir daí, Agostinho ele percebeu que tinha uma chance, tinha uma oportunidade para ele, mesmo ele tendo sido uma pessoa tão devassa, uma pessoa tão problemática, mas ele pôde perceber ali uma esperança, e ele pôde ouvir a voz de Deus ali, e a partir daí sim, ele se tornou um cristão fervoroso e sim um grande líder da igreja. Um pensamento que Agostinho defendia era o seguinte, que o ser humano ele foi totalmente corrompido. Então, na visão de Agostinho, a queda do homem trouxe um prejuízo no contexto geral, no homem por total. Então, ele acreditava na corrupção total, que o homem era totalmente corrompido e que ele não restava nada de bom no homem. Então, esse foi o ensino de Agostinho. Até aqui nós vimos uma síntese da conversão, quem foi, o que ensinou Agostinho. Agora vamos ver Tomás de Aquino, um boi mudo a serviço de Deus. Nós vamos ver que Tomás de Aquino, ele é chamado de boi mudo, por quê? Porque ele era um homem forte, resistente, porém de poucas palavras. Ele era um homem que falava pouco, de poucas palavras. E Tomás de Aquino, ele foi um dos principais ensinadores assim, e motivadores da escolástica. Mas o que é a escolástica? A escolástica ela tinha como objetivo unir a fé e a razão. Na escolástica, ela mostrava que para você precisa compreender para crer. Porque é muito comum a gente imaginar que a fé ela é algo assim, como que diria, algo que a pessoa faz sem pensar, sem raciocinar, que a pessoa simplesmente sai ao léu. Mas não é bem assim que funciona. Então, na escolástica, o que a escolástica ensina? Crer também é pensar. Então, nós precisamos pensar para crer. Na questão de Abraão, será que Abraão ele pensou algo antes de sair com todas as suas coisas, com a sua esposa, para um lugar desconhecido? E depois, quando ele pegou o seu filho para oferecer, será que ele pensou alguma coisa? Com certeza ele pensou, mas nós vemos que a fé de Abraão, ela junto com a sua razão, ela formou aquilo que nós vemos que é uma reação. Porque para nós agir, nós precisamos pensar. Todas as nossas ações, nossos movimentos, eles partem a partir do nosso cérebro. Então é por isso que a escolástica ela vem com esse olhar de unir a fé e a razão, a teologia com a filosofia. Então, Tomás de Aquino, ele foi o grande incentivador desse campo. Outro ponto aqui que é importante também, que Tomás de Aquino, ele seguia um olhar um pouco diferente do olhar de Platão. Por quê? Havia se passado 800 anos, aqui é importante a gente comentar que entre Agostinho e Tomás de Aquino passaram-se cerca de 800 anos. E agora a filosofia que predominava já não era mais a filosofia de Platão. A filosofia predominante aqui já era a filosofia do seu discípulo, Aristóteles. Então nós vamos ver que muitos livros de Aristóteles foram encontrados e nesse momento a filosofia predominante era a filosofia de Aristóteles. Então nós vamos ver que Tomás de Aquino ele discordava de Agostinho no seguinte aspecto, que a capacidade de raciocínio do homem não foi corrompida pelo pecado. É por isso que ele trabalha a questão da fé e da razão. Então, a diferença entre Agostinho e Aquino é exatamente nessa questão. Tomás de Aquino, ele não acredita que o homem se corrompeu por total. Os livros de Tomás de Aquino mudaram a forma de pensar da igreja, porque durante 800 anos a igreja ela era regida pelas ideias de Agostinho. Agora, com a chegada de Tomás de Aquino, algumas mudanças aconteceram na igreja, e a igreja começa agora a seguir as ideias de Tomás de Aquino, sendo que ele até hoje é o teólogo oficial da igreja romana.
as ideias dele são as ideias que predominam na igreja romana. Então nós vimos muitas coisas maravilhosas. Nós aprendemos com Agostinho de Hipona, nós aprendemos que até mesmo o maior pecador, ele pode ser perdoado, e com Tomás de Aquino nós aprendemos que, ao contrário do que muitos afirmam, a fé e a razão, elas não são inimigas, mas elas se completam. Então, coisas fantásticas que nós aprendemos com esses doutores da igreja. E aqui é importante frisar que a história continua, e você faz parte dessa história. Eu faço parte dessa história. Embora você não seja um doutor da igreja, embora eu também não seja um doutor da igreja, mas nós estamos correndo em busca de conhecimento, correndo em busca da verdade. É muito mais do que buscar o conhecimento. É importante que nós procuremos praticar a palavra de Deus. Na próxima semana nós estaremos seguindo, falando um pouco mais sobre essa história maravilhosa pela qual a nossa igreja passou. Fiquem com Deus e até lá.